E para dizer assim rapidamente, para quem não conhece de floral, como visualizo e como a gente trabalha aqui o floral. O floral é uma diferença rápida, por exemplo, de uma tintura ou de um chá para um floral ou para um sangívere. Uma tintura e um chá é um extrato químico. Um chá é um extrato químico um pouco mais brando e uma tintura é um extrato químico da planta um pouco mais concentrado, onde a gente vai extrair os princípios ativos da planta com as suas funções. Já o floral, o sangívere e os remédios vibracionais, eles vão atuar de forma energética. Vai atuar no nosso campo vibracional, na nossa aura, na nossa memória que fica armazenada na aura, logo nas nossas emoções. Então, é interessante falar isso porque o floral ele atua primeiramente no nosso campo energético, nosso campo emocional, eletromagnético, e com esse estímulo energético, vibracional, ele vai atuar no nosso campo físico. Já a tintura, chás fitoterápicos, ele atua primeiramente no campo físico, para após isso ser trabalhado no campo energético. Então a gente associa essas formas de trabalho para que a gente tenha uma terapia integrativa de forma completa. Então depois pode falar um pouco mais sobre floral, mas se iniciou esse estudo do floral que a gente conhece hoje em dia com o Eduardo Bach, que é o que vocês podem dar uma pesquisada, mas isso é um conhecimento que vem muito antigo. Antes disso Paracelso já trabalhava, antes disso até conhecimentos de Hermes Trismegisto no Egito, na época medieval, na época do Egito Antigo, de civilizações antigas, se utilizavam inclusive em tradições nativas também americanas. Já ouvi falar espécies de remédios que se utilizam flores, água, sol, lua, terra. Então esses princípios que a gente utiliza. Então, só para falar de uma forma mais rápida, sobre os florais, que atuam no nosso campo eletromagnético, na nossa memória eletromagnética, logo nas nossas emoções. E com isso, através da emoção, vai atuar no corpo físico. Tá? Como foi falado aqui, a gente faz uma associação de alguns tipos diferentes de técnicas, por exemplo, como o floral de Bach, que depois foi trazendo um desenvolvimento com o floral de Joel Aleixo. E a partir do floral de Joel Aleixo, dos nossos conhecimentos da medicina chinesa, da medicina hindu, a gente foi associando com símbolos, com minerais, com frequências, com sons, também com bóis de cristal, com tigelas de bronze. Então, dessa forma, a gente associa todos esses conhecimentos de forma que a gente canalize de melhor forma para um remédio vibracional, aquilo que a gente está precisando. Então eu vou mostrar rapidamente aqui, não tem como mostrar tudo, a gente está com pouco tempo, mas só como uma introdução um pouco de como é o processo. Tem sim. Então, pode ir filmando aí de acordo com o que eu vou falando. Aqui então rapidamente o símbolo dos 4 elementos da flor da vida, que depois a gente pode falar mais, mas aqui são os 4 elementos que trabalhamos no floral, a partir de flores, intenções, sons e cristais. Então cada cristal desse também é colocado dentro desses remédios, como já foi falado inicialmente. Aqui um silício, que é a base para um impulso eletromagnético desses remédios frequenciais. Aqui a gente já tem um diferente desse aqui. Esse é um floral de água simples, sutil, apenas energético. Esse aqui já é um floral composto do elemento água, que também leva alguns outros princípios, como a tintura da camomila, a tintura do mulungu, a própria orquídea e alguns cristais. Então, associa o físico com o energético, o floral composto, ok? Aqui temos também um floral ambiental, onde a gente traz essa questão energética e fitoterápica para o nosso ambiente, que a gente sabe que o nosso ambiente também comporta energias eletromagnéticas, pensamentos, que a partir desses florais ambientais, que a gente tem aqui um de limpeza e proteção, depois eu posso falar sobre a composição, e um de florescimento, que eu chamo, ou de equilíbrio e harmonização, ok? Então, quando a gente vai fazer um floral, a gente utiliza os gráficos tangíveis. Então, a partir desses gráficos aqui, foram programadas cinzas que vieram lá da Índia, do Sai Baba, e foram programadas específicas e mandalas específicas que são colocadas nesse gráfico Sanjivani hindu,
de transferência, onde a gente coloca o nosso remédio aqui no meio e a partir dos chakras que a pessoa precisa ser trabalhado, a partir do Sanjivani, de parte do corpo, doenças que a gente trabalha a partir da programação dessas mandalas, a gente faz a programação desse remédio. Então, além de ter um floral, além de ter uma tintura, além de ter vários componentes, ainda tem um componente do gráfico Sanjivani, que vai fazer a programação